Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a este canal. Prazer estarmos juntos aqui nesse dia bem frio aqui na minha cidade. Sejam bem-vindos, tá? Muito, muito bem-vindos. Você está no canal que fala sobre plantas, reaproveitamento de objetos em prol das nossas plantas. É um canal bem bacana, bem bacana. E se eu fosse você, eu seguia esse canal, porque esse canal fala sobre a coisa que oxigena as nossas vidas, que são as plantas. Muito prazer para você que está chegando aqui primeiro, muito prazer, fique à vontade, tá bom? O canal é nosso e eu sinto, é uma honra ter você por aqui. Mas hoje eu não vou falar sobre plantas especificamente, eu vou falar sobre a minha monetização. Enfim, chegou a minha monetização e eu quero falar com você sobre isso. Quem sabe eu possa ajudar alguém, né? Quem sabe? Bem, como é que foi, como é a história desse trabalho aqui no YouTube? Porque a primeira coisa que a gente tem que entender é que isso aqui é um trabalho, né? Se a gente quer ganhar um dinheiro, o trabalho é uma troca, né? Eu dou o meu trabalho e recebo um salário por isso, né? Então, o que acontece? Como é que eu cheguei aqui? Eu nunca tive, assim, a paixão para ser um youtuber, para ser um influencer, não. Eu nunca, sempre estava por aqui, sempre visitando canais e sempre gostava muito e gosto até hoje, né? Mas não tinha na minha cabeça eu ter um canal. Até que, por uma determinada situação e eu precisando de uma renda extra e eu falei, como que eu vou fazer, né? Como é que eu vou atingir isso? E de repente, assim, de um estalo, veio à minha mente criar um canal. Eu pensei que era muito fácil, sabe? Mas não é, bem complicadinho para mim, né? Para mim foi e é um processo, não é um processo, agora que eu estou me adaptando, mas não foi tão fácil assim. Bem, eu criei o canal, de primeiro eu já tive no primeiro dia eu já tive 15 inscritos, no primeiro dia, e aí ele foi crescendo, né? Eu postando e ele foi crescendo, os vídeos bem simples, utilizando apenas o celular, que é o que eu faço até hoje é o mesmo celular que eu tenho para tudo, tudo. Então, foi dessa forma e está sendo assim. E aí eu fui criando meus conteúdos, eu procurei um nicho que eu gosto muito, que é plantas e reaproveitamento, e eu fui focando neles, e aí essa parte até que não foi tão difícil, por eu gostar tanto, então é bem prazeroso para mim, bem prazeroso mesmo. Mas aí eu fui adquirindo, mas sem o traquejo da tecnologia, eu não gosto mesmo, não é uma coisa que eu sou apaixonada, eu gosto das facilidades, mas do entendimento da máquina, dessa coisa, eu não tenho a menor afinidade, sabe? E isso dificultou para mim bastante o processo da monetização, né? E aí eu enfrentei, mas qual foi o primeiro foco meu? O primeiro foco foi atingir os 1.000 inscritos, né? Atingir os 1.000 inscritos, porque para monetizar precisa desses 1.000 inscritos, não tem jeito. Então eu foquei por um tempo em criar o conteúdo e os 1.000 inscritos. Depois disso, o YouTube sempre me recomendava para que eu me aproximasse do meu público através das lives. E aí o pavor se estabeleceu, né? Como que eu vou enfrentar isso? Eu fiquei com bastante medo mesmo e não queria que chegasse esse momento, mas eu passei por processos familiares e desanimei um pouco, deixei o canal entregue às moscas mesmo, postava esporadicamente, que é um erro, sabe? Tem que postar constantemente, alimentar o canal sempre, e ter uma rotina de postagem, e tem de movimentar o canal. E eu deixei isso por um tempo, não abandonei, mas, sabe, e era na hora que dava, eu ia postar. Nisso eu perdi bastante horas, eu já estava com 2.200 horas, eu perdi bastante, caíram as minhas horas para 680 horas. E aí foi o recomeço, né?
com as lives, Comecei a fazer as lives com muita timidez, mas eu tenho uma coisa em mim, assim, da questão da organização, da disciplina com horários, e isso foi bom para mim. Então, eu comecei a fazer lives, também a live no primeiro dia, tinham 8 pessoas no dia comigo, depois elas foram para 10, 12, e aí a gente foi crescendo com as lives, né? Mas o canal, ele estava congelado, sabe, ele não avançava. Eu não sabia mexer, não tinha como, e ficava desse jeito. Até que, né, por influência de uma amiga minha, que é a Emiliana Rocha, uma pessoa maravilhosa, ela me indicou que eu procurasse alguém para estar me ajudando. E isso é muito bom. Quando você não sabe mexer, você não sabe desenvolver o canal, e você tem alguém que faça isso. É fundamental, eu acho, hoje, sabe? Alguém. Então, aí a gente solicitou o trabalho do Sândalo Nogueira, que ele veio a me orientar, que ele foi mexer nessa parte tecnológica. Nos conteúdos, nas lives em si, não, ele não, mas ele interferia nessa questão do algoritmo, né? E ele via e estava sempre me colocando a par do que estava acontecendo, né? Então, isso foi muito, muito bom. E daí eu comecei a crescer, né, as lives, o conteúdo que eu fazia, que ele estava congelado, ele começou a ter visualizações, né? Bem, aí feito isso das lives, que eu comecei a fazer lives, aí eu comecei o contato com o meu público, que isso é importante, sabe? O YouTube recomenda e é muito importante. É você traçar uma identidade com o público, conhecer o público que vai ao seu canal, que te assiste, isso é muito importante. Então, para fazer live, eu acho que tem que ter uma disciplina de dias, de horário, de tempo. Eu acho isso para mim, isso foi fundamental. Então, eu me propus a fazer 4 vezes na semana, 2 horas diariamente. Aí foi sugerido que eu fizesse tal horário, e eu fiquei com um horário que é difícil para as pessoas estarem, porque é um horário de trabalho, dona de casa estão fazendo almoço, enfim, mas para mim foi o melhor horário, e eu estou nesse horário, e é o mais confortável para mim, e acabei trazendo um público também para cá. Então, você pense nisso, sabe? Nesse conforto para você que vai fazer a live, de você ter um horário que vai facilitar. Às vezes, você tem filho pequeno, às vezes o marido está em casa, você não quer fazer quando ele está, ou você tem muitas visitas, você tem outra atividade. Procure um horário, um tempo que é bom para você, porque você vai encontrar um grupo de pessoas que vão se achegar à sua live, tá? Então, eu fiz isso, e isso, as horas foram alavancando, né? Foi muito bom isso, e eu comecei a ficar ansiosa com pessoas que estavam indo muito à minha frente, né? Pessoas que começaram comigo, pessoas antes de mim, já de repente estou monetizada. Até que eu entendi que o meu processo é único e é diferente, e a minha proposta é a do outro é outro. Então, quando eu acalmei isso dentro de mim, então aí eu tranquilizei e deixei vir o tempo. Então, eu fui monetizada essa semana, terça-feira passada. Né? Trabalhando sempre, postando 1 vez por semana e fazendo as lives, ou seja, né? Tendo as visualizações no canal, adquirindo as horas aqui, também movimentando a comunidade, né, que é as postagens, dando sempre a satisfação para o meu público, e os vídeos shorts também, que é fundamental para a gente divulgar o canal, ganhar horas não, que o short não dá horas, né, mas a gente ganha inscritos, muitos inscritos através do vídeo short. Então, eu fui fazendo tudo isso, mas mesmo assim eu fazendo, é necessário eu dar mais impulso aos vídeos no canal, que é o que eu quero. O que eu quero com o meu canal? Eu quero ganhar o dinheiro. Eu preciso ganhar o dinheiro. Eu estou aqui com esse objetivo de ganhar um dinheiro para
determinado fim, né? Então não é tão fácil assim. Mas algumas fulano ganha tanto, mas não é o caso para todos, não é. E o YouTube ele tem várias ferramentas que facilitam para a gente, eles orientam, né? Quem tem facilidade vai longe de repente, que não é o meu caso, como eu falei. E eu preciso aprender isso, eu preciso me dedicar mais a isso, e é essa a minha proposta da agora por diante, né? A minha proposta é dar uma guinada, dar mais atenção aos vídeos e entender um pouco, entender melhor o processo todo, né? Eu quero me dedicar a isso. Então, eu vivo no meu canal por etapas. Primeiro eu consegui os inscritos, depois eu fui a questão da identificar com o meu público, e agora e atingir as horas. Então eu já atingi esses 3 passos, né, que é os inscritos, uma identidade com o meu público e as horas. Então agora eu vou dar uma valorização maior ao meu canal. Então assim é que o nosso canal, o seu, o meu, é diferente, ele vai crescer, ele vai ter o resultado, o objetivo final, né? Porque você vem não querendo tudo ao mesmo tempo. Se você tiver essa habilidade de fazer tudo ao mesmo tempo, parabéns, siga aí, né? Não é o meu caso, né? Então, a gente... nas lives ocorre um problema também, né? As lives, quando você faz uma live no horário, faz em outro, não tem um foco determinado, você não consegue atingir seu público, você não traz um aconchego, porque o público ele precisa de um acolhimento, né? Nós precisamos acolher o nosso público, trazer ele para perto, ele se sentir bem ao nosso lado, sabe? Mas a live é minha, eu faço o que eu quero, é desnecessário isso, né? Então, assim é que tem funcionado o meu canal. Talvez alguém aí se identifique com isso que eu estou falando. Muitas pessoas desanimam no processo porque está demorando, porque está perdendo muito tempo. Não perde tempo. Esse tempo que 2 anos que eu não monetizei, eu não perdi o tempo. Estou me preparando. É como se eu estivesse numa faculdade estudando, me aperfeiçoando para depois eu exercer a minha profissão. Eu penso assim, né? Então não é tempo perdido. Mas eu não tenho tempo para ficar numa live. Não é tempo perdido. Você vai ganhar com isso. Então chegou esse dia, essa etapa vencida da monetização, mas agora que eu vou trabalhar para ganhar o dinheiro, né? Agora que começa. E não é fácil, mas se a gente dedicar mesmo a essa proposta, a esse objetivo que você quer, claro que a gente vai conseguir, claro, tantas pessoas conseguem, né? Por que eu e você não vamos conseguir? Então, estamos aí nessa luta, e eu não gosto de desistir, não gosto, eu tenho que ver o final desse trabalho, para não perder meu tempo, jogar meu tempo fora também, né? Eu quero ganhar o dinheiro para esse objetivo. Eu comecei com isso, estou focada nisso e eu preciso. Então, é assim que eu vou caminhar agora por diante. Farei live uma vez por semana. Eu espero, né, que fazer uma vez por semana e agora dedicar mais ao conhecimento, funcionamento do YouTube mesmo, eu mesmo, parar um tempo que eu preciso disso. Eu também trabalho fora, eu sou uma dona de casa também, e eu tenho todo o trabalho que muitas pessoas têm, eu faço a mesma coisa. Então é preciso a gente se organizar, reorganizar a vida, se a gente quer ter um canal por aqui. Tá bom? Então, gente, é isso. Estou monetizada, graças a Deus, com trabalho passo a passo, né? Passo a passo. Não foi tudo de vez, não fiz nada errado para conseguir essas 4.000 horas, nunca quis comprar inscritos, nunca quis comprar horas, nunca quis nada disso. Eu quero tudo com muita transparência, legalidade, e para que eu não venha ficar com... Eu não gosto dessas coisas. Também durante esse processo todo, eu nunca fui punida
pelo YouTube, nunca meu canal, minha live, o canal saiu do ar, nunca foi retirado um vídeo meu, nada, né? Então é bom a gente trabalhar com tranquilidade, com paciência, com transparência, que a gente verá o fruto do nosso penoso trabalho, como está na Bíblia. E é isso, gente. Estou monetizada, graças a Deus. E muito obrigada a você que me segue, que está comigo, que participa das minhas lives, que estamos juntos, né? É muito importante, muito importante. Eu tenho aprendido muita coisa por aqui, conhecido pessoas fantásticas, maravilhosas, que me fazem um bem imenso, me fizeram e me fazem sempre, né, pessoas? Então é muito importante a sua presença, saiba, que eu estou aqui, com prazer, muito carinho no meu coração, e quando eu venho para uma live ou quando eu faço um conteúdo, eu faço com amor, pensando no meu público, pensando em você que está sempre aqui comigo, tá bom? Então, um grande abraço para você, um beijo grande, e não desista, tá? Não desista. As dificuldades estão aí pra gente vencer, né? Então, não desista de forma alguma. Veja aí o que tá. Se precisar de alguém, procure, né? Procure alguém para te orientar, para te dar uma força. Se precisar contratar o serviço de alguém, contrate. Ah, mas eu não tenho condições, eu não posso. Se esforce para fazer isso, que vale a pena, tá bom? Beijo grande, muito obrigada pela presença, estou muito feliz. E fiquei também tão feliz, tanta gente estava torcendo por mim nos últimos tempos, todo mundo... Não, ainda não foi monetizado, ainda não. Mas tinha um monte de gente torcendo, ficaram felizes comigo, eu também estou muito feliz, tá bom? Um grande abraço, um beijo no seu coração, que bom que estamos monetizados. Beijo.